Alexandre de Moraes dá uma surra no próprio Alexandre de Moraes e você já vai entender isso. E mais, Moraes expulsa deputados e fecha a Praça dos Três Poderes. Bom dia, meus queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo maluco de um país doido, completamente fora da casinha, mas que no meio dessa maluquice você possa hoje ter paz. Que você e a sua família tenham um domingo abençoado e abençoador, em que você possa investir tempo com Deus e um tempo intencional investindo na vida das pessoas que você ama, ouvindo, cuidando e servindo essas pessoas. Nesse nosso primeiro encontro com justiça desse dia, eu vou te mostrar 3 coisas. Como o ministro Alexandre de Moraes expulsou deputados e fechou a Praça dos Três Poderes. Em segundo lugar, como que ele acabou de revogar mais um artigo da Constituição e criminalizar manifestações pacíficas. E terceiro, por fim, como que Moraes bateu duramente no próprio Moraes. E como que ele foi detonado sem dó por uma especialista em direito constitucional. E essa é a melhor parte desse vídeo que você não vai querer perder e vai alegrar o seu domingo. Bora então aqui direto para o primeiro ponto. Na calada da noite, o ministro Alexandre de Moraes mandou remover à força os deputados federais Hélio Lopes e Coronel Crisóstomo, que estavam acampados em frente ao Supremo Tribunal Federal numa manifestação pacífica. Pacífica, gente. Manifestação ordeira. E não é só isso. Ameaçou prender os parlamentares caso eles resistissem. Eles estavam protestando justamente contra as decisões ilegais do ministro. Os deputados, eles montaram barracas, fizeram cartazes e passaram a noite ali, sem bloquear vias, sem causar tumulto, sem violência, de forma ordeira. Mesmo assim, Alexandre de Moraes determinou a remoção imediata dos parlamentares. Ele alegou que eles estavam participando de uma possível prática criminosa, insinuando que o acampamento poderia ser o início de uma tentativa de repetir os ataques do 8 de janeiro. Ridículo, ridículo! Mas não parou por aí. Moraes ainda ameaçou prender os deputados caso eles desobedecessem e proibiu que qualquer nova manifestação ocorresse no raio de 1 quilômetro do STF, na esplanada dos ministérios e dos quartéis. Ridículo ao quadrado, ao cubo, à enésima potência. Um verdadeiro estado de exceção geográfico. Indo para o segundo ponto, aí você sabe, né? Nem adianta perguntar se a decisão do Moraes tem base legal. É óbvio que não tem. É inconstitucional, é ilegal. Na verdade, Moraes revogou um novo artigo da Constituição. Olha aí, o artigo 5º, inciso 16, que garante a todos, inclusive a parlamentares, o direito de reunião pacífica em locais públicos, sem necessidade de autorização prévia, desde que não exista armas nem bloqueio de outras atividades. Olha aí, ó, é o que diz a Constituição, gente, não sou eu. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Olha aí! E foi exatamente isso que os deputados fizeram. A manifestação era pacífica, ordeira, pública, e não há qualquer relato de tumulto ou violência. Proibir essa manifestação viola diretamente, você está vendo, não sou eu, a Constituição. Mas, ao ameaçar prender deputados federais por desobediência ou resistência, Moraes atropelou o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que diz que parlamentares só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. E esses crimes são pouquíssimos: racismo, terrorismo, tráfico de drogas, crimes hediondos, são poucos crimes. Resistência e desobediência não entram aí nessa lista. Ou seja, a prisão seria ilegal se acontecesse, mas Moraes não dá mais a mínima se o que ele faz ou deixa de fazer é ilegal ou é inconstitucional. E se você está indignado com isso, senta o dedo no like para nossa voz da indignação chegar ainda mais longe e mais gente entender os absurdos que estão acontecendo no Brasil. E bora agora para o terceiro ponto, que é o que eu prometi, ver como o Moraes deu uma surra no próprio Alexandre de Moraes. A jurista Vera Chemin, que é especialista em direito constitucional, ela foi à CNN e ela mostrou que Moraes foi contra o que ele mesmo escreveu no seu livro de direito constitucional. Assiste aqui comigo. Continuando os meus argumentos, primeiro, então é interessante isso, porque se você verificar a posição acadêmica do ministro Alexandre de Moraes, ele afirma categoricamente em sua obra que nenhuma autoridade pública pode interferir num evento dessa natureza, ou seja, é vedada a interferência num evento dessa natureza.
Gente, é vedado, vedado. A Constituição proíbe que alguém interfira num evento dessa natureza. E mais, segue aí. Agora, a questão da comparação que ele fez de outros países, inclusive do Hitler e do inglês lá, né? Me parece que, a mim me pareceu uma forma de ilustrar a decisão, de tentar, digamos assim, reforçar o poder de convencimento, o poder de fundamentação para tomar aquela iniciativa que, para mim, é totalmente ilegal e inconstitucional. Cara, sem meias palavras, como é bom ver uma professora de direito constitucional dando uma aula de direito constitucional para quem deveria respeitar a Constituição e não faz. Ou seja, o Moraes, ministro acadêmico, e ela falou do livro dele, de como ele prega no livro dele. O Moraes, ministro, deu uma surra no Moraes acadêmico. O Moraes, ministro, pegou seu martelo, foi lá e bateu, espancou o Moraes acadêmico, professor. E quem que apanhou junto com o Moraes acadêmico, professor, com o autor de livros que fala que não pode interferir em manifestações pacíficas? Quem que apanhou junto? Quem? A Constituição. A Constituição tomou uma surra de martelo. Dá-lhe martelada. O que acabou de acontecer, gente, é um alerta para todos nós, principalmente para quem ainda não acordou para o que está acontecendo no Brasil. Se hoje é proibido protestar em frente ao Supremo, amanhã pode ser proibido protestar em toda Brasília ou em todo o Brasil, em qualquer lugar. É proibido falar, é proibido se manifestar. Olha lá o que você fala nas redes sociais. A ordem é calar o povo. E é por isso que eu não tenho como terminar essa análise sem te fazer as seguintes perguntas. Você sabe até onde vai o seu direito de se expressar? O que pode e o que não pode ser dito nas redes sociais? Quais são os riscos legais ao criticar políticos, autoridades? Como que você pode se proteger juridicamente para você exercer a sua liberdade sem medo? Eu preparei um ambiente fechado, exclusivo, protegido para te ensinar tudo isso. Esse é o mapa político da luta pela liberdade. É um curso direto ao ponto, sem censura, para você entender os seus direitos e não correr riscos desnecessários. Lá você vai entender sobre os crimes de injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, racismo, o que é discurso de ódio, o que não é também, wokeismo, cancelamento, se você pode ou não criticar as urnas e a justiça eleitoral, como criticar de modo duro sem ter que pagar uma indenização ou sofrer uma punição e quais são as medidas que você pode adotar quando alguém te ofende. Clique então no link da descrição, nos comentários para você saber mais, ou então mira com o seu celular aí no QR Code que eu vou colocar para você. E eu te espero lá dentro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.